Câmara Municipal de Faro realizou no sábado, dia 27 de setembro de 2025, da parte da tarde, na Biblioteca Municipal de Faro, a sessão de apresentação do 47º volume dos Anais do município de Faro. Esta publicação emblemática, iniciada em 1969, é um dos mais importantes registros da memória coletiva da cidade, reunindo estudos, artigos e investigações sobre a história, cultura e património do concelho. A cerimónia contou com a presença de representantes institucionais e convidados da área académica e cultural, reforçando o papel dos anais como guardiões da identidade farense. A entrada livre destinou-se a todos os interessados na valorização do conhecimento local e na preservação da memória histórica da região. Este novo volume dá continuidade ao compromisso editorial da autarquia em divulgar conteúdos rigorosos e acessíveis, contribuindo para o enriquecimento do debate público e para a afirmação de Faro como referência cultural no Algarve e no país. Apenas umas breves palavras e, se calhar, muitos agradecimentos. Queria só dizer que, como na maioria das pessoas sabem, esta é a edição regular mais antiga do município de Faro. A sua primeira edição data de 1969, dirigida na altura pelo professor António Pinheiro Rosa, e afirma-se hoje, esta revista afirma-se hoje como um espaço de divulgação científica e cultural, reunindo artigos dedicados ao estudo do património cultural material e imaterial de Faro, mas também da nossa região, do Algarve. E portanto este número é mais uma edição, é um convite a conhecer melhor o nosso património, a aprofundar a nossa história local e a promover a investigação, a articulação entre a investigação académica e a comunidade, que é de facto muito importante. Daí o meu agradecimento a todos os autores que contribuíram para este número, para esta edição dos Anais, e obviamente ao professor Guilherme de Oliveira Martins, que a dirigiu e muito bem, e a quem estamos muito gratos, não só pela sua sabedoria, mas também pela sua confiança e pela sua dedicação. Muito obrigada, professor. Depois quero também aproveitar este momento para relembrar uma referência cultural de Faro, Teresa Rita Lopes, que nos deixou este ano e que por várias vezes esteve aqui na Biblioteca Municipal, na maior parte das vezes a falar daquilo que ela é especialista, mas sempre com uma generosidade e uma boa disposição gigantescas. Portanto, fica a minha saudade desta amiga, e que também o professor Guilherme de Oliveira Martins lhe faz uma justa homenagem nesta edição dos Anais. Uma palavra também de apreço e gratidão que deixo sempre nestas sessões a quem dirigiu anteriormente os Anais do município, ao Dr. Libertário Viegas, que hoje estranho não estar aqui, espero que não seja por maus motivos, ele nunca falta a estas sessões, mas também ao saudoso professor Romero Magalhães. Agradecer à doutora Susana, que partilhou a coordenação desta edição comigo, que é nova, não nova na experiência de edições, mas que fez um trabalho de início, digamos assim, nesta edição. E portanto, com a sua dedicação e profissionalismo, foi fácil trabalhar com ela e portanto, também o meu agradecimento. Um agradecimento muito grande à doutora Elsa Vaz, à minha colega, que não quis, diz que não era necessário vir aqui para a mesa, mas que se apresentou, mas que tenho que dizer realmente que grande parte do que aqui está ainda esteve nas suas mãos. Obrigada, Elsa, e uma continuação de uma boa apresentação, que eu sei que tem sido boa até agora. E por fim, e não quero mesmo me alongar, uma palavra sentida e de muito apreço
ao Sr. Presidente Rogério Bacalhau. Esta edição será a última que assina como Presidente, mas se o professor Guilherme de Oliveira Martins me permitir, fica desde já aqui o convite para eu participar como autor dos artigos. Pronto, eu faço este agradecimento porque acho que não podia deixar de referenciar a coragem e todo o esforço que o Presidente e, claro, a sua equipa, todo o esforço que encetou para que ao longo dos anos e dos últimos anos, os anais do município mantivessem a sua regularidade e que fossem publicados todos os anos. E se houve realmente anos em que foi mais fácil, nós sabemos que houve anos que isso não foi assim tão fácil e que foi algo difícil, e portanto eu não podia deixar de dizer isto, ou aproveitar pelo menos aqui esta sessão para o dizer. Para apresentar este número da revista, tivemos o prazer de convidar, por sugestão do professor Guilherme de Oliveira Martins, de convidar o magnífico reitor da Universidade do Algarve, que portanto também é uma pessoa bastante preza, e também fiquei muito contente com a sugestão, confesso, do professor. Mais nada me apraz dizer, convicta de que os anais constituem realmente uma preciosa fonte de informação e de conhecimento, e que, como digo sempre também, que por favor escrevam, porque nós precisamos, isto são vocês, portanto os autores, são as pessoas que investigam, que fazem os estudos, e portanto desejo que os anais se mantenham vivos, com um futuro longo, como um instrumento de pensamento livre. E passaremos então a ouvir agora as intervenções que marcam este lançamento, começando pela doutora Susana, a quem desde já passo a palavra. Eu sou uma farense que não é de Faro, como diria João Leal, não sei se ele está cá, espero conhecê-lo de seguida. Aqui, ok, muito bem, porque venho de Guimarães, venho do Norte, mas este é o meu local de trabalho já há mais de 10 anos, estou ligada à universidade e também às escolas, sou professora de português. E quando surgiu este convite para fazer esta coedição, uma vez que uma boa parte do trabalho já tinha sido feito pela doutora Elsa, que me deixou o caminho muito organizado, foi muito fluida a transição, eu aceitei, apesar do peso da responsabilidade, porque é um trabalho que já vinha a fazer também no SIAC. Nós temos uma revista que fundamos há cerca de 4 anos de raiz, que é a Ruptura, e é um trabalho que me apaixona e que eu gosto realmente de fazer. A edição, a leitura, a correção, não só do estilo, mas também em todos os aspectos que dizem respeito à referenciação, às bibliografias, às citações, etc. Este trabalho é um trabalho de sombra, portanto eu gosto de falar, mas falar para o público não é algo que me mova muito, portanto não vou ocupar muito espaço. A ordem dos nossos anais é que tem sido seguida nos últimos anos, fazemos um percurso quase cronológico daquilo que nos chega. Os convites já tinham sido interessados, portanto a seleção já tinha praticamente sido feita anteriormente, e depois a organização é uma organização sobretudo cronológica, que parte quase de uma antiguidade, da história de Faro até ao século XXI. Foi um trabalho que decorreu nos últimos 7 meses em parceria com Salvador, que não está cá hoje, que foi sem dúvida também o meu grande amparo na parte gráfica da edição, e com quem trabalhamos sobretudo nos últimos meses para que tudo estivesse agora pronto em setembro, e creio que temos aqui uma edição que faz jus àquelas que a precederam, e espero que desfrutem da sua leitura. Muito obrigada pela vossa presença e espero poder conhecer-vos com mais pormenor, aqueles que não conheci durante a edição. Falamos sempre por e-mail, alguns por videoconferência, mas espero ter a oportunidade agora de poder conhecer-vos a seguir mais profundamente. Muito obrigada. É com enorme honra que tomo a palavra neste evento de tão elevado significado. Agradeço de forma muito especial ao município de Faro, embora sabendo da sugestão, da responsabilidade que o Sr. Professor Guilherme Oliveira Martins tem nesse convite, mas do ponto de vista formal agradeço muito ao município de Faro, do seu Presidente, o professor Rogério Bacalhau, o amável convite
para apresentar o volume 47 dos Anais, publicação, como já foi aqui referida, que constitui um marco essencial na preservação, valorização e difusão do nosso património histórico e cultural. Não posso deixar, contudo, de expressar um sincero reconhecimento ao seu diretor, o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, pelo rigor científico, se me permite, quem sou eu para estar a comentá-lo, pela visão e pelo empenho com que tem vindo a conduzir esta obra coletiva nestes últimos anos. Este momento não é apenas uma cerimónia de lançamento, é também um gesto de reconhecimento ao trabalho dedicado. Todos tornaram esta obra possível. Naturalmente temos aqui as coordenadoras de edição, mas em particular os autores. Sem os autores não estaríamos aqui, e desde já o agradecimento a todos. São muitos, não os contei, são 18 textos, que é possivelmente próximo dos 30, alguns tenho o prazer de conhecer, outros não têm esse prazer, mas é justo também este reconhecimento. A edição do volume 47 dos Anais do município de Faro reafirma a vitalidade desta publicação, como já foi referido, iniciada em 1969, e que ao longo de mais de meio século tem dado um contributo decisivo para o estudo, valorização e divulgação do património histórico, cultural e social do concelho de Faro, do nosso concelho e do Algarve. Este novo volume abre com um texto do Presidente do Município, Rogério Bacalhau, intitulado O Poder da Cultura e a Democratização do Pensamento, onde é sublinhado o papel dos Anais como instrumento de cidadania, democratização da informação e de proximidade das comunidades ao seu território. Evoca mudanças na educação, na cultura e na sociedade, destacando o acesso crescente à informação e ao património como ferramentas para a cidadania e o pensamento crítico, livres de censura e discriminação. Vale a pena, pois, ler. De seguida, o diretor da publicação, Guilherme Oliveira Martins, para além da introdução dos 18 estudos, textos, como quiserem, trabalhos que compõem este volume, contextualizando-os numa visão de cidadania ativa e plural, com um poder de síntese notável que permite ao leitor, em breves minutos, não diria segundos, ter o conhecimento geral sobre a obra, e até mais profundo do que eu conseguirei fazê-lo em muito mais tempo, mas que tentarei que não seja tempo demais. Dizia que, para além disso, o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins assinala com propriedade os 50 anos das primeiras eleições livres de 1975 e o aproximar do cinquentenário da Constituição de 1976, refletindo sobre a democracia local. A nota do diretor, intitulada Futuro da Democracia Precisa de Todos, mas não termina aqui, termina com reticências, depois cada um fará a sua interpretação, mas dizia que termina com notas evocativas a Teresa Rita Lopes, que nos deixou este ano, e António Ramos Rosa, farenses, e duas figuras maiores da cultura portuguesa. A Lembrança do Céu Algarvio, que introduz um poema inédito de António Ramos Rosa sobre o diálogo entre a palavra e o silêncio, páginas 17 e 18, serão, julgo eu, lidos e relidos nas diferentes viagens ao longo do tempo dos leitores deste volume dos Anais. Os já referidos 18 estudos que compõem o volume constituem um conjunto coerente pelo qual se cruzam três grandes temáticas: as artes, a educação e a vida cultural, a história, o património e a arqueologia e as figuras e memória local. Fazendo uma breve síntese de cada um destes trabalhos, os Anais começam com um texto de António Rebelo de Sousa,
que mais perspectivo, não é tanto a história e conhecer o passado que é importante, e António Rebelo de Sousa, em Algarve, Desafios no Futuro, analisa os desafios estruturais e económicos do Algarve, propondo o turismo como setor estratégico, mas sublinhando a necessidade de desenvolvimento de clusters marítimos e da valorização do património cultural como alavanca de desenvolvimento. Propõe também mecanismos regionais de coordenação e mobilização de recursos públicos e privados, e que nós bem necessitamos e temos a noção da sua importância, nomeadamente a criação de uma sociedade de desenvolvimento regional e de um centro de desenvolvimento sustentável para o Algarve. Dora Gago, em António Ramos Rosa, e há aqui figuras que são fundamentais, vão surgindo nos vários números e têm que continuar a surgir. Dora Gago, em António Ramos Rosa, Respirar Poesia e Claridade, revisita a juventude, o percurso literário e o compromisso cívico do poeta, analisa a sua obra poética como instrumento de combate à indiferença e ao fatalismo, destacando a esperança democrática e a clareza ética que marcam a sua escrita e intervenção pública. Recorre a episódios biográficos para explicar o compromisso do poeta com a liberdade e com movimentos culturais e juvenis. Mais uma oportunidade para conhecermos um pouco mais esta ilustre figura. Seguem-se sim trabalhos sobre arqueologia e história local. Daniela Martins e Ana Martins, em vestígios de pintura mural em Ossónba, o conjunto da Rua Infante Dom Henrique, números 58 e 60, apresentam resultados de escavações realizadas em Faro em 2004, e às vezes nós, enquanto cidadãos, não gostamos de escavações, mas é importante que haja escavações para depois nós conhecermos melhor o nosso passado. Escavações essas que revelaram estruturas romanas e fragmentos de pintura mural datados entre os séculos I e V depois de Cristo. As autoras analisam os estilos decorativos e o contexto urbano, contribuindo para a compreensão da arquitetura doméstica e do ambiente social da cidade romana de Ossónba. Luís Miguel Duarte, em O Reino do Algarve, Faro e Lolé, no final da Idade Média, examina as relações institucionais e económicas entre Faro e Lolé, na Baixa Idade Média. Eu diria que ainda se mantém estas relações económicas e culturais e outras. O artigo descreve redes comerciais, a administração e dinâmicas locais, contribuindo de facto para um melhor entendimento do papel destas cidades no contexto do Reino do Algarve e na integração do território ou deste território no espaço português medieval. E já agora, eu, enfim, quero ser breve, mas já tenho a noção de que, espero não ser lançador, de que demorarei mais tempo do que devia. As ilustrações que nós temos nos livros, do livro, é muito importante também para compreendermos e enriquece de facto a leitura, porque há aqui muito mapeamento neste livro. Fernando Peçanha, em A Praça Seiscentista de Faro, segundo a descrição do engenheiro militar Alexandre Massaias, talvez seja um dos textos que tem mais ilustrações, não sei se é correto chamar-lhe cartografia, mapas, plantas, analisa a fortificação de Faro no século XVII. O estudo destaca a vulnerabilidade geoestratégica, embora também tenhamos aqui algumas forças geoestratégicas da cidade, e as soluções militares propostas para reforçar a defesa, contextualizando o urbanismo farense no quadro das políticas defensivas do período filipino. Conclui o autor que o trabalho de Massai é essencial para compreender a defesa costeira e a evolução das fortificações no sudoeste peninsular. Joaquim Manuel Vieira Rodrigues, em A Guerra Civil entre Liberais e Miguelistas e a Guerrilha do Remexido no Algarve e as suas consequências, aborda o conflito de 1826-1840 no Algarve, com foco nas guerrilhas de José Joaquim de Sousa Reis, ficando conhecido por Remexido, e nas tensões entre liberais e miguelistas, que refiguraram elites, práticas políticas e redes locais, deixando efeitos duradouros nas estruturas sociais e na memória regional. Miguel Maria Teles Muniz Corte Real, que se apresenta como historiador das elites do Algarve, em revisitando as casas grandes ou casas altas da Rua Filipe Alistão no final 600
à sua reedificação 1854-1866, num período de 200 anos, e aqui uma nota, não sei se o autor está presente, se calhar era apenas ignorância minha, Filipe Alistão, Teles Muniz, Corte Real. Julgo que haverá aqui uma relação familiar entre o autor e depois, no fundo, aquilo que é estas casas que são objeto de análise. Apresenta uma investigação documental sobre a evolução arquitetónica das referidas casas e o estudo contextualiza mudanças urbanas, modos de ocupação e práticas patrimoniais, fornecendo contributos para compreender transformações sociais, económicas e espaciais em Faro no período de análise. Portanto, o que estes análises nos trazem também é, de facto, muito aqui as mudanças, as transformações que têm ocorrido ao longo dos séculos neste nosso território. Depois, na área, segue-se um artigo na área da História Económica, em que Rui Moura, Jerónimo e Carlos Manuel Faísca, em O Financiamento do Negócio Corticeiro no Algarve, uma primeira abordagem de 1828-1845, o título te vê que não vamos ficar por aqui, não sei se já está a segunda abordagem feita ou a terceira abordagem, mas investigam instrumentos de crédito e práticas financeiras, tem lá quadros muito minuciosos dos contratos, dos valores em escudos dos produtores a vender a sua cortiça, aos agricultores, quando quiserem, investigam instrumentos de crédito e práticas financeiras ligadas ao preço da cortiça, avaliam riscos comerciais, mecanismos de financiamento, fazem referência que havia alguns que cobravam juros, outros que não cobravam juros, e já nessa altura, enfim, já que vivemos agora tempos de mudança e há certos aspectos que estão aqui presentes, estrangeiros também eram algarvios na altura, se calhar nomes, apelidos que se calhar eram mais bem aceitos, mas nós temos de espírito de preconceitos, todo o apelido, o que é que nós transportamos no apelido, são as nossas raízes e devemos ter orgulhos nelas e depois, ao chegarmos aos territórios, transformamos também gente desses territórios. Mas dizia que avaliam também depois, fazem referência à articulação entre centros urbanos. Naturalmente estamos a falar de cortiça, pensamos logo em Silves, mas também com Faro, contribuindo para a história económica e para a compreensão da emergência da indústria corticeira regional. Seguem-se 4 artigos, e se calhar tenho que parar com isto à parte, seguem-se 4 artigos dedicados às artes e ao património cultural do século XX. Miriam Tavares, em Artistas Plásticos no Algarve, na primeira década do século XX, mapeia a cena artística, porque ela já existia nos primeiros anos do século XX, discute redes profissionais, circulação de ideias e contactos com centros metropolitanos que influenciaram práticas regionais. O artigo evidencia a emergência de soluções modernizadoras no contexto algarvio e a formação de um panorama artístico com traços próprios. Marco Lopes, em anos de Ezequiel Pereira em Faro, o pedagogo, o artista, o político, apresenta um estudo sobre a presença multifacetada de Ezequiel Pereira em Faro, analisa as exposições, as suas práticas de ensino e influência em jovens artistas, a sua influência em jovens artistas, situando no contexto cultural local e sublinhando o seu contributo, o contributo de Ezequiel Pereira para a formação e dinamização artística e concomitantemente para a vida cultural farense. Maria del Castilho Garcia Romero, e aqui uma referência que este volume tem autores que estão geograficamente muito distantes do território de Faro, nesta altura. Obviamente não fiz aqui nenhuma investigação, alguns deles eventualmente com raízes, com ligações ao território. Aqui temos um contributo de uma autora espanhola, que no seu trabalho em Mulheres de Pensamento em Ação, um olhar ao contributo de Mariana Amélia Machado Santos para as artes algarvias. Explora a trajetória intelectual, a sua trajetória intelectual e prática como colecionador, investigador e promotora das artes do Algarve, destacando a passagem do pensamento à ação, a valorização do património cultural e o contributo feminino para o fortalecimento das redes artísticas da região. José da Encarnação, em Evocação de Gato Coutinho, que deu nome ao nosso aeroporto, recorda episódios da sua vida, naturalmente de Gato Coutinho, realizações científicas e técnicas e a sua ligação simbólica à Faro. Considera a escolha do seu nome para o aeroporto, de facto, que é a infraestrutura mais importante e que mudou
esta região nos últimos 60 anos, nos últimos 100 anos, nos últimos quase, não vou aos 15 anos, porque não temos que respeitar o tempo dos descobrimentos, não é? É outra fase da região. Considera a escolha do nome de Gato Latino como a afirmação da memória aeronáutica e identidade local, forçando a ligação entre esta figura nacional e o património simbólico algarvio. A dimensão académica é retomada por João Romero Chagas Coelho, em A Importância dos Arquivos Forenses para a Construção das Dissertações de Joaquim Romero Magalhães, 1942-2018. Joaquim Romero Magalhães, que eu não sei quantos números é que terá editado, mas foi diretor durante vários anos desta revista. O autor, João Romero Chagas Aleixo, partilha memórias e dificuldades do trabalho de arquivo, destacando a evolução das condições de pesquisa em Portugal e a relevância dos acervos locais, e ainda há pouco ouvi que o arquivo está para breve, é um novo arquivo municipal, mas dos acervos locais para a investigação histórica regional e para a formação de jovens investigadores, defendendo a sua preservação e maior divulgação. Nuno Ribeiro, em A Fundação da Universidade do Algarve, apresenta um relato da sua criação, contextualizando as vicissitudes políticas e sociais do processo, relata as etapas iniciais da sua governação e o caminho percorrido até à sua atual configuração, destacando a importância da universidade para o desenvolvimento académico, científico e socioeconómico do Algarve. Já na parte final, páginas 307, já vimos 300 páginas, atenção, mas para acima de tudo que isto possa aguçar a vossa curiosidade, e depois obviamente a escolha é livre, isto não é para ler da página 1 à página 390, não sei se é esse o número, qualquer coisa do género, mas já na parte final, nas páginas 307 e seguintes, são apresentados 3 artigos sobre o património imaterial e a vida cultural farense. Jorge Manuel Neves Carrega, em Grandes Nomes da Música Portuguesa em Faro, 1948-1974, até antes da Revolução. Documenta concertos, contextos culturais e públicos, revelando a evolução da vida musical da cidade. O estudo mostra como a música se tornou um fator de identidade, sociabilidade e modernização no Algarve. Analisa também o papel das instituições culturais na promoção de música erudita e no cruzamento com tradições locais. João Leal, e permitam, que já há muitos anos não via aqui o amigo João Leal, tem um título espetacular nos dias de hoje, que o Sr. Presidente também diz estágio em Faro, és-farense. Permitam-me, em confidência, não vou falar de mim, eu também sou farense, não nasci em Faro, mas tornei-me farense, sem obviamente deixar de ser, não me interessa agora dizer qual é a minha terra, sem deixar de ser da minha terra, não é? E quando os dois clubes se defrontam, depois cai o coração e ainda está lá no outro, porque também, isso não impede dizer que sou farense, mas dizia que, já com os meus filhos ao contrário, eles vão ver, mas torcem por um clube, o pai torce por outro, que é giro, não é? Prossegue, dizia João Leal, farenses que não nasceram em Faro, prossegue ser iniciado em volumes anteriores que homenageia trajetórias diversas, reforçando a dimensão inclusiva e cosmopolita de Faro. Neste volume são apresentados 3 figuras de padres que serviram a Faro e enfatizando a reciprocidade entre estas pessoas e a cidade, mostrando como se tornaram parte integrante da memória e identidade farenses através da ação e do serviço público. Fernando Rodrigues Jacome, em avaliação preliminar para a aplicação de medidas de compromisso comunitário em Milreu, apresenta um estudo que eu julgo que tem a ver com o seu trabalho de investigação para provas de doutoramento. Apresenta um estudo sobre o envolvimento comunitário na defesa do património arqueológico, detalha a metodologia participativa, apresenta resultados preliminares, penso que é um estudo que ele esteja a conduzir, e propõe recomendações para melhorar processos de participação, destacando a importância do envolvimento comunitário para a legitimação das decisões. E nós não devemos desistir deste envolvimento comunitário, embora às vezes o envolvimento fique aquém daquilo que nós possamos desejar, mas não podemos desistir desse mesmo envolvimento. A fechar, não estou a dizer que as casas começam a fazer pelo teto, ou que as casas começam a fazer, devem começar a fazer pelo chão.
Temos o chamineiro, a Bel Silva, sobre a chaminé típica algarvia, que sublinha a importância de preservar esta marca arquitetónica do Algarve, elemento identitário do património material e imaterial, e não sei até que ponto nós hoje olhamos menos para as chaminés do que devíamos, em particular as gerações mais jovens. E este texto descreve tipologias, técnicas de construção, não fosse ele também chamineiro, e significados culturais, alertando para a necessidade de preservação e estudo. Defende um conhecimento mais profundo deste símbolo arquitetónico para garantir a sua salvaguarda futura. Terminando, e se calhar já esgotei o tempo, embora tivesse havido aqui generosidade no tempo, dizer que este conjunto plural de textos mostra bem a diversidade disciplinar dos anais, e eu comecei por fazer referência a 3 áreas temáticas, mas temos história, arqueologia, literatura, e agora para áreas científicas, economia, património, artes, a cidadania. Não vou dizer a cidadania é uma área científica, mas a cidadania. Todos os artigos resultam de investigações originais e contribuem para um conhecimento mais profundo de Faro e do Algarve, mas também para uma reflexão nacional sobre cultura, democracia e identidade. Por último, embora já o tenha feito no início, agradecer aos autores, à direção, à equipe editorial pelo rigor e pela dedicação que tornam possível mais um volume desta obra coletiva, que continua a ser uma referência indispensável para investigadores, estudantes e cidadãos interessados no nosso património, na nossa identidade. Muito obrigado. Estamos perante o desafio da própria democracia, que precisa de todos nós e não pode deixar de colocar em primeiro lugar este desafio fundamental, que é o de constituir uma sociedade de aprendizagem. Conhecemos no Algarve, não podíamos naturalmente deixar de pensar na grande gesta dos descobrimentos, e nessa grande gesta dos descobrimentos, muitas vezes tão incompreendida ainda, devo dizer. Esta gesta dos descobrimentos envolve o descobrimento do outro e do diferente, o descobrimento de nós mesmos e o descobrimento dessa dimensão extraordinária que é a universalidade da dignidade humana. A humanidade é uma só. E isto tem uma consequência: evitar, naturalmente, que as concepções redutoras, as concepções de vermos o outro ou o diferente como algo que receamos ou de quem temos medo, de algo que afrontamos, naturalmente está nesse espírito dos descobrimentos. Um espírito que não é de superioridade de uma cultura relativamente às outras, mas pelo contrário, a descoberta do diálogo e da importância dessa relação entre as diferentes culturas. Algarve, Faro são lugares de acolhimento, são lugares de enriquecimento da cultura. Com os outros, com as diferenças, todos nós ganhamos. E esse aspecto, naturalmente, é particularmente importante. A minha nota, que não vou naturalmente repetir, eu agradeço ao Sr. Reitor da Universidade do Algarve, que compreendeu perfeitamente o nosso objetivo, que é pedir a alguém que não esteve na feitura, mas que possa compreender aquilo que procurámos fazer para ir ao vosso encontro. E, nesse sentido, eu gostaria de começar por recordar a memória de Teresa Rita Lopes. E recordar a memória de Teresa Rita Lopes significa tudo aquilo que a Sra. Doutora Sandra Martins já aqui disse. Nós temos saudades da Doutora Teresa Rita Lopes, pelo seu entusiasmo, pelo seu empenhamento e pelo seu valor científico. É extraordinário aquilo que ela fez, designadamente em nome do conhecimento daquilo que é, por exemplo, a obra de Fernando Pessoa, o modernismo, mas não apenas a projeção da cultura portuguesa dos outros e da dimensão universalista.
E se eu recordo com especial saudade a memória de Teresa Rita Lopes, minha colega na Academia das Ciências de Lisboa, sempre encontramos com muito gosto, é porque ela estava comprometida a continuar a falar nos Anais de Faro da sua memória e da sua relação afetiva com a cidade onde nasceu, Faro. E, por isso, gostei muito, tivemos alguma dificuldade de escolher uma fotografia que mostrasse a alma, o espírito da Teresa Rita Lopes. Infelizmente que esta fotografia representa bem a abertura, a alegria, o entusiasmo da Teresa Rita Lopes e, portanto, naturalmente que não posso deixar de referir. Em segundo lugar, quero recordar a grande generosidade da Maria Filipe Ramos Rosa, que nos tem fornecido, e nesta casa, há sítio, porque é a biblioteca em memória de António Ramos Rosa, que tem, naturalmente, nos alimentado. Ela diz-nos com uma grande generosidade, hoje já não acompanhada pela sua mãe, infelizmente, mas também a sua mãe sempre se empenhou em dar-nos esses pequenos inéditos, esses fragmentos inéditos. E é para nós sempre um grande gosto recordar, em Faro, nesta casa, e no momento em que a memória de António Ramos Rosa é uma memória que devemos recordar esses pedaços de criatividade. E relativamente à senhora doutora Dora Gago, um agradecimento também muito especial pelo magnífico texto que nos deu. Recordando exatamente, com toda a intensidade, com toda a força positiva desta casa que tem alma, esta biblioteca tem alma, as bibliotecas têm sempre alma. E a alma é tanto mais intensa quanto as inspirações são bem presentes. E por isso, com muita saudade relativamente à Teresa Rita Lopes, com muita alegria relativamente a voltarmos a encontrar António Ramos Rosa, na sua criatividade e no papel fundamental que teve relativamente à cultura portuguesa e à cultura meridional. O nosso Sul, a importância do nosso querido Sul. E com grande alegria, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro me disse que um discípulo de António Ramos Rosa, um algarvio de Faro, ali de Estói, tem o seu nome numa escola aqui no Reino dos Algarves. Não pensem que é por saudosismo que falo do Reino dos Algarves, porque o Reino dos Algarves nunca teve instituições. Foi sempre a sua própria autonomia, é sempre a sua força específica. E esse nome é Gastão Cruz. O Gastão Cruz teve o seu nome, tem o seu nome com inteira justiça, sobretudo porque o Gastão era um professor. E foi sempre um professor. E falo, naturalmente, com o Presidente de Câmara, que é também professor. Ora, quem é professor nunca se esquece de ser professor. E, nesse sentido, a invocação de António Ramos Rosa e de Gastão Cruz, como podíamos recordar a Fiamma, Arce mais Brandão, e nós sempre que pensamos no Gastão, pensamos na Fiamma, e, por último, em recordações, eu peço desculpa por estar a fazer recordações, ainda há 8 dias fomos homenagear a cidade de Portimão, a memória de Nuno Judice, que aqui esteve também a apresentar os anais. Esteve o Nuno, como teve a Lília, que há poucos dias, como agora está o Sr. Reitor. Nós temos sempre a preocupação de garantir que, através da vida, da palavra, poder, obviamente, ganhar. Nuno Judice, num poema que eu aqui cito, diz: a poesia dá-se bem com este mês. Este mês é mesmo o mês em que estamos, setembro. É o mês onde tudo recomeça, cuja medida se assemelha do verso
dias partidos ao meio, deixando a alma indecisa numa evocação de gastos sentimentos. Não vos vou, naturalmente, fazer perder mais tempo. Quero agradecer ao Sr. Reitor o facto de ter, com grande rigor, compreendido exatamente o porquê de cada uma das nossas, dos nossos testemunhos. O professor Rebelo de Sousa fala-nos das perspectivas futuras da economia. E eu, conversando com o Sr. Reitor, falávamos das potencialidades que a Universidade de Faro tem nos vários domínios para enriquecer a nossa vida cultural, económica, social. Por outro lado, falar da importância dos diversos estudos que aqui são publicados da tradição que nos foi deixada pelo professor Joaquim Romero Magalhães. Joaquim Antero Romero Magalhães. Joaquim Antero Romero Magalhães, evocando naturalmente a poesia de Antero de Queital, que era muito admirada por um querido amigo e saudoso amigo, o professor Joaquim Magalhães, seu pai. E aqui evocamos naturalmente sempre as reminiscências coimbrais do nosso mestre, professor Joaquim Romero Magalhães. Todos estes pontos, designadamente ao vermos o desassossego do Ramexido, desassossego talvez excessivo para a nossa dimensão, mas alguém cujos ideais quis sempre defender e salvaguardar. Duas notas apenas. Primeiro, a memória do almirante Carlos Viegas Gago Coutinho. O aeroporto de Faro é o aeroporto internacional de Gago Coutinho. E nós muitas vezes não o lembramos suficientemente. E temos de o lembrar. Não é um nome passivo, não. É alguém que muito prezamos. É o algarvio que não esquecemos. Alguém que tem as suas raízes, algarvios, como bem sabemos. E alguém que teve um papel crucial relativamente aos vários domínios em que trabalhou. Historiador exemplar nos descobrimentos, simultaneamente estudioso da astronomia, estudioso da geografia. Hoje olhamos os mapas de Angola, por exemplo, todo o traçado das fronteiras do sul de Angola foram a régua e esquadro desenhados por Gago Coutinho. Mas, sobretudo, é o pioneirismo como alguém que, no domínio da aviação, no domínio do encontro entre Portugal e o Brasil, não é uma viagem qualquer, é uma viagem de cultura e é uma viagem de alguém que, com Sacadura Cabral, pôde pôr nos anais da história dos países, da história do mundo, a importância desta ligação, que é mais do que uma ligação técnica, é uma ligação de afeto. Por outro lado, o papel essencial da Universidade de Algarve. Uma das razões pelas quais não foi inocente, uma decisão inocente, o Sr. Reitor a estar aqui, foi justamente porque um dos artigos que nós aqui publicamos invoca a importância fundamental da Universidade de Algarve e o modo como ela se constituiu. Constituiu-se pela vontade, constituiu-se pelo empenhamento. Em determinado momento quase que parecia gorado esse objetivo. E, no entanto, esse objetivo foi concretizado, foi realizado. Ainda há pouco falávamos, conheço um pouco, ainda há algum tempo, pouco tempo, fui à Universidade de Algarve para celebrar o aniversário da biblioteca que eu tive o gosto de inaugurar. Nos anais do ano passado estava lá uma fotografiazinha que eu mostrava, mas falámos, por exemplo, do caráter pioneiro da Universidade do Algarve
nos domínios da investigação científica, da literatura, da história, da arqueologia, mas hoje também no domínio da medicina. Caráter inovador. E uma tarefa que tem que ser continuada, e o que eu sei que vai ser continuada. Faro, cidade universitária. Faro, exemplo de cidadania e de democracia. E é preciso que os nossos cidadãos, os cidadãos farenses, os cidadãos algarvios, os cidadãos portugueses, compreendam que, afinal, sem a ciência, sem o conhecimento, sem o empenhamento desta ligação estreita entre a universidade, o ensino superior, porque a Universidade do Algarve tem uma característica especial, como bem sabemos, e como o Sr. Reitor é exemplo disso, como associa justamente o caráter binário das universidades portuguesas, caçando intimamente e garantindo a melhor consequência relativamente a essa operação. Termino dizendo que, Sr. Presidente da Câmara, agradeço muito, mas sobretudo agradeço a todos aqueles que fizeram ao longo dos anos os anais e que constituem exemplo. O professor Joaquim Cabelo Pagarés é por nós recordado aqui, e recordado aqui mais uma vez, e continuará a ser recordado, porque ele deixou esta tarefa interrompida. Nós não vamos permitir que ela fique interrompida. Ele está vivo, está connosco, vamos continuar. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar em primeiro lugar o professor Guilherme de Oliveira Martins e, como vou referir mais à frente, desde já agradecer-lhe o facto de estar aqui hoje connosco, mas ao longo destes últimos anos e de todo o trabalho que tem feito, não só nos anais, mas relativamente a Faro e um conjunto de temas que tem defendido. O magnífico reitor da Universidade do Algarve, o professor Dr. Paulo Águas, um agradecimento pela apresentação que fez destes anais, mas acima de tudo deixar também aqui um agradecimento pela importância que a Universidade do Algarve tem para a região do Algarve, não só para Faro. Faro é talvez o concelho mais beneficiado diretamente pelo facto de termos aqui a Universidade do Algarve, mas a Universidade vai muito para além do concelho, para a região e até para o país. Eu costumo dizer, não consigo imaginar o que é que seria o Algarve se nós não tivéssemos Universidade do Algarve. Não seria certamente aquilo que temos hoje em termos de desenvolvimento, em termos de projeção e tudo isso. E hoje temos aqui nos anais um artigo que mostra como é que a Universidade apareceu. É a única universidade feita por decreto, por lei na Assembleia da República, e que vem muito pela ambição dos algarvios ter esta instituição aqui. Compara-se também, em termos de importância, com o aeroporto. É evidente que o aeroporto é crucial para a nossa atividade, mas eu continuo a dizer que a universidade, que tem 46 anos, certamente contribuiu muito mais para o desenvolvimento da região do que qualquer outra instituição. Cumprimentar também a Susana Costa e agradecer a disponibilidade para trabalhar connosco neste grande projeto que são os anais. Uma palavra também para a Sandra Martins. Ela hoje vingou-se de mim, não sei o que é que eu lhe fiz de mal, mas pronto, todas as vinganças fossem assim. Uma palavra também a todas as entidades oficiais que aqui estão, os convidados. Estranho não estar aqui o meu colega, o professor Libertário Viegas, porque ele vem sempre e vinha sempre a estes eventos e, portanto, faço votos que esteja bem. Um cumprimento a um grande amigo que é o João Leal, que hoje está aqui connosco e que fico muito grato pelo conhecimento que ele tem da história de Faro, da história do Algarve, e que nos tem presenteado com esse conhecimento em todos os anais já há uma série de anos.
e, na sua pessoa, cumprimento todos os colaboradores deste número dos Anais que estão aqui, colaboradores esses que, se não trabalhassem connosco, não teríamos hoje aqui este volume com esta importância que aqui temos. Minhas senhoras, meus senhores, caros farenses, vamos com 47 edições impressas e podemos afirmar que os Anais do município de Faro fazem já parte integrante do nosso cotidiano cultural da região. Desde Pinheiro e Rosa, que os dirigiu pela primeira vez em 69, esta publicação tem sido um testemunho vivo da nossa identidade coletiva. O saudoso professor não se ficou por aí, lançou 14 volumes e concluindo a sua relação com o município apenas em 1983. O nosso investigador Libertário Viegas soube dar bom seguimento a essa herança, pesada, reconheça-se, e ao longo dos anos consolidou o prestígio desta publicação, hoje tão respeitada. Mais tarde, em 2009, assume a direção uma personalidade incontornável da vida cultural e científica da região, o professor Joaquim Romero de Magalhães, já hoje aqui subejamente referido. Foram tempos de grande enriquecimento e guardo para com ele um sentimento de profunda gratidão. Recordo com respeito e emoção o seu enorme mérito enquanto historiador e investigador e a verdadeira revolução que operou nos Anais, conferindo-lhes nova vida e visibilidade. De repente, a imprensa falava sobre esta obra singular, chegavam-nos encomendas de leitores cada vez mais diversificadas, alguns talvez em busca da receita para o sucesso literário. Recordo também a sua paciência para esperar que a Câmara normalizasse as suas finanças e pudesse retomar atividades que, contra a vontade de todos, tiveram que ser suspensas. Os Anais sofreram com essa pausa, o trabalho do professor foi por isso ciclópico. Tratava-se de recuperar não só o prestígio da publicação, mas também o do próprio município, habituado a fazer desta obra periódica um escaparate da sua rica história e tradição. Apesar do impasse, Romero de Magalhães acreditou em nós e aceitou continuar a colocar o seu prestígio académico e profissional ao serviço da comunidade farense. Por isso, quando em 2018 a Lei da Vida nos retirou, sentimos que não podíamos defraudar a confiança que havia depositada em nós. Lembro bem a incerteza desses dias e o clima de expectativas que certos setores da cidade souberam alimentar, com rumores e palpites que, curiosamente, acabaram por engrandecer o nome dos Anais e envolver esta publicação numa áurea quase mística. Importava, então, encontrar alguém com prestígio suficiente para que a escolha não suscitasse críticas, sempre legítimas, mas tantas vezes amargas e injustas. Havia muitos nomes possíveis na região capazes de honrar essa missão, bem sei. Mas tínhamos por eles também tanto apreço que um convite nessas circunstâncias seria colocá-los numa posição difícil. E isso não quisemos patrocinar. Seria, como se costuma dizer, o beijo de Judas, e esse não quisemos dar. Entretanto, Faro preparava-se já a sua proposição à Capital Europeia da Cultura, o que suscitava reflexão e debate. Sabíamos que se aproximava o 15º aniversário da Convenção de Faro, o 10º da sua entrada em vigor, e reconhecíamos a dívida de gratidão que a cidade tinha para com o professor Guilherme de Oliveira Martins. E assim, de forma natural, estava encontrado o candidato perfeito, com qualidades profissionais, políticas e humanas ímpares e um prestígio internacional e nacional acima de qualquer suspeito. Faltava apenas endereçar-lhe o convite, o que fiz cuidadosamente. A resposta chegou mais depressa do que esperava, e nesse dia comecei a acreditar que os Anais voltavam a ter futuro, que aquilo que tanto se edificaram nas décadas anteriores e que tanto custou a recuperar em 2015 estava, enfim, salvo. Guilherme de Oliveira Martins não virou, uma vez mais, as costas a Faro, e por isso estamos todos profundamente gratos e orgulhosos. Obrigado, professor, por tudo o que tem dado a esta cidade, a este concelho, a esta região e por tudo o que nos tem ajudado a fazer. Esta 47ª edição é prova disso. Um tomo admirável, robusto,
composto por textos de alguns dos maiores vultos da nossa língua. Quero aqui deixar uma palavra de agradecimento a todos os que contribuíram para este volume, mas também a todos quantos participaram nas 46 edições anteriores, mantendo viva esta notável tradição editorial do município. Para mim, é um orgulho ter sido Presidente de Câmara no tempo em que demos à estampa esta edição. O meu agradecimento sincero a todos os colaboradores que tornaram possível este trabalho. Ao chefe de Divisão da Cultura, Bruno Inácio, que está ali, e em especial à diretora da Biblioteca Municipal, Sandra Martins, à infatigável Elsa Vaz, que justamente já não está entre os obreiros desta edição, mas que ainda participou no início, a toda a sua equipa e à Susana Costa, com todo o trabalho de ajuda. Muito obrigado a todos. Não podemos esquecer que foi também graças ao empenho dos serviços e dos seus funcionários que Faro alcançou realizações culturais notáveis nestes últimos 4 anos em particular. Apresentamos a candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027, que continuamos a desenvolver com ambição, rigor e competência nos seus objetivos estratégicos. Elaboramos o Plano Estratégico para a Cultura, o documento de planeamento mais participado de sempre. Reforçamos a programação da Biblioteca, do Museu Municipal, do Teatro das Figuras. Todos estes equipamentos, praticamente nos últimos 10 anos, triplicaram o número de utentes. A atividade associativa deu um salto expressivo. Passamos de cerca de 16 associações há 10 anos para mais de 60 apoiadas pelo município neste momento. Faro tornou-se um agente internacional de ligação entre cidades e territórios com princípios culturais semelhantes, liderando, por exemplo, o movimento europeu das azoteias, ver os céus de cima das nossas azoteias e também as nossas chaminés, que aqui ficam bem retratadas, e promovendo nas escolas a valorização da arquitetura modernista de Gomes da Costa e de outros mestres, são apenas alguns exemplos. E finalmente, como já tinha referido, o número de espectadores em eventos culturais tem vindo a crescer de forma consistente, com um peso cada vez maior de visitantes que procuram Faro para viver experiências culturais únicas. Tudo isto traz benefícios duradouros para o concelho e para os seus habitantes. Quem cá ficar não pode ignorar estas necessidades nem seguir um caminho muito diferente deste. Os anais do município têm de continuar a ser um dos pilares dessa estratégia cultural. Neste último número, que assino como Presidente, saúdo pelo profissionalismo, coragem, boas articulações, a equipa da Biblioteca, a sua direção, os técnicos tornaram possíveis todos os números e, se me permitem, uma referência novamente à Elsa Vaz. Devo uma palavra de gratidão a quem dirigiu os anais nos últimos anos. Ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins, pela sabedoria, disponibilidade, confiança e carinho. Com ele, as páginas ganharam poesia, literatura, horizontes interdisciplinares. Mas, numa revista de memórias, não posso esquecer o querido professor Romero. Com ele, misturava-se experiência e juventude, irreverência e maturidade. Despeço-me desejando que os anais se mantenham vivos e de boa saúde, e que sejam portadores não só do bom e credível conhecimento científico, mas também dos valores da democracia, da cidadania e da dignidade humana. Obrigado, professor Guilherme de Oliveira Martins, e a todos os que contribuíram para o sucesso desta edição. Muito obrigado. Mais Algarve. O Algarve num clique.